Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos. Sejamos todos bem-vindos à casa de Ismênia de Jesus, a casa dos pobres, a nossa casa, que comemorou no último dia 1º 84 anos de fundação. A Casa dos Pobres foi fundada por Maria Máxima em 1º de janeiro de 1937. Então, nesse momento que nós iniciamos o nosso diálogo, a nossa conversa, o nosso encontro, elevemos o nosso pensamento a Jesus e peçamos a Ele por essa obra. Peçamos a Ele que abençoe as equipes de trabalhadores, especialmente Maria Máxima, para que o Ismênia seja sempre fiel ao Evangelho do Cristo e à doutrina espírita. Peçamos também a Jesus que abençoe a todos nós que batemos a essas portas em busca do pão espiritual e do pão físico. Graças a Deus. Bom, meus amigos, eu antes de mais nada quero pedir desculpas pelos vários erros que ocorrerão durante esse vídeo. Tá? Como nós estamos entre amigos, eu espero que essas fotos sejam relevadas. Aliás, eu só me aventuro a fazer esses vídeos porque eu conto com a amizade e com a fraternidade de vocês. Eu trouxe para que a gente possa conversar mais um item desse livro Palavras de Vida Eterna, o livro de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. A página de hoje é a página 33, que tem esse título, Acalma-te. Como a gente sabe, nesse livro, Emmanuel utiliza sempre uma passagem do Novo Testamento para fazer um comentário. Ele cita uma frase, um versículo, às vezes uma única palavra do Novo Testamento e faz um comentário. A frase que Emmanuel utiliza nesse item 33, a gente encontra em Mateus, capítulo 19, versículo 26. Eu trouxe o versículo anterior para que a gente tenha uma ideia da ocasião, da oportunidade em que Jesus disse essa frase. Jesus havia acabado de dizer aos apóstolos qual era o roteiro da salvação. Como o ser humano deveria obter a salvação? O que ele deveria fazer para estar são e salvo? E os apóstolos acharam a proposta de Jesus muito exigente. E então eles se alarmaram e eles se perguntaram: quem poderá ser salvo? Quem poderá atender a tantas exigências? E eles estavam inquietos. Jesus os acalmou, fixando-lhes o olhar e dizendo: aos homens é impossível, mas a Deus é possível. A partir desta frase, Emmanuel faz um comentário e desenvolve a ideia de que a fé é o abrigo seguro em tempos de dificuldade. É o contato com Deus, para quem tudo é possível, que em tempos de dificuldade dá ao homem o repouso e a direção. Em tempos de incerteza mostra o norte, em tempos de muitos trabalhos dá o repouso. E a ligação entre o homem e Deus, a quem tudo é possível, é a fé. Me pareceu que esse tema é bem oportuno e é bem atual, porque nós estamos passando por dificuldades muito grandes, né? Parece que o barco da humanidade inteira está sossobrando na tempestade. Nós estamos enfrentando uma crise sanitária grave, muitos irmãos estão desencarnando em situação muito triste, famílias estão perdendo entes queridos, né? E as exigências do combate à pandemia nos afastaram uns dos outros, e isso nos está causando uma série de tribulações, principalmente emocionais. Mas não é só o barco da humanidade, parece que o barco do nosso país também vai sossobrando, vai sendo muito castigado pela tempestade. Parece que lhe falta um norte, parece que lhe falta um rumo, né? E também o nosso barco pessoal, né? Muitos de nós foram fortemente atingidos pela pandemia. E é então, dentro dessa situação, que vem a resposta de Emmanuel. Em tempos de dificuldade, é a fé
que nos liga a Deus, a quem tudo pode, que nos dá o repouso para os trabalhos das exigências. É a fé que nos dá a direção segura para que a gente possa atravessar a tempestade, né? Para a gente entender qual é essa fé, como é essa fé de que Emmanuel fala, nós vamos utilizar não só o livro Palavras de Vida Eterna, mas também uma mensagem que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa mensagem está no capítulo 19, item 11, e que tem o título A Fé, Mãe da Caridade e da Esperança. Bom, nós que estamos envolvidos, né, estamos no torvelinho, estamos no meio da dificuldade, podemos achar que é uma novidade, né, que é algo extraordinário, a humanidade passar por esses tempos difíceis, mas não é. De tempos em tempos, a humanidade é chacoalhada, é sacudida por tempestades semelhantes à atual. Parece que essas tempestades vêm também para que a gente retire tudo que é incerto, se limpe de tudo que é passageiro e a gente possa se voltar realmente para o que é o essencial, para o que é seguro, para o que realmente é de fé. Em tempos tranquilos, em tempos de vacas gordas, a gente não se lembra muito da fé, né? A gente passa meio por ela, passa ao largo dela, né? Como, por exemplo, houve um tempo em que a fé foi até mesmo ridicularizada, né? Ela era jogada de lado, ou até as pessoas que tinham fé eram martirizadas. Era o tempo de Roma, né? Roma foi um grande sucesso. Roma era uma cidadezinha no centro da Itália que de repente se tornou dona do mundo. E havia um poder gigantesco em Roma. Roma chegou a dominar boa parte do mundo conhecido, né? E tal era o poder de Roma que Roma impunha seus costumes, sua cultura, tanto assim que hoje, se nós ouvirmos um italiano falar, nós somos capazes de entender, porque o latim, que era a língua falada em Roma, se disseminou por boa parte do mundo e hoje até o português atual ainda é a semelhança entre o português atual e o italiano, por exemplo, e o espanhol, o romeno, até o romeno, é um exemplo do poder que Roma exerceu sobre vários povos, impondo sua cultura, seu poder econômico, seu poder político, seu poder militar sobre inúmeros povos, né? Mas Roma também enfrentou suas dificuldades, a gente sabe que Roma caiu, né? Aqui nós temos uma visão do Império Romano, né? O Império Romano chegou a dominar boa parte da Europa, uma grande parte da Ásia e boa parte da África. O que hoje são países inteiros, na verdade, não são províncias romanas. Aqui nós temos, por exemplo, a Inglaterra, a França, a Bélgica, Espanha, Portugal, Itália, Turquia, Grécia, assim por diante. Só que Roma, com todo o poder temporal, se mostrou um gigante com pés de barro. E lá pelo ano 300, final, Roma começa a mostrar suas fragilidades. Roma estava calcada num sistema de ódio. O poder romano era em grande parte calcado em ódio. As virtudes romanas que haviam feito nascer a República Romana e que inclusive são lembradas por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, como as virtudes romanas eram o amor à família, eram o amor ao dever, o cumprimento do dever. Essas virtudes haviam desaparecido. O poder central pouco se ocupava do império. As pessoas envolvidas em torno do imperador somente se preocupavam com seus interesses pessoais. As classes superiores também. Elas não pensavam mais no coletivo, no bem de todos, elas pensavam apenas em si próprias, em como tirar proveito, o maior proveito possível.
Roma era gravemente estruturada no orgulho e na brutalidade. A brutalidade que fez ela subjugar diversos povos vizinhos. E boa parte do dinheiro que havia em Roma vinha dos tributos que Roma extorquia dos povos que ela venceu. Mas nessa época as coisas não iam nada bem, não iam muito bem. Roma não tinha mais o que conquistar, ela tinha chegado ao seu limite máximo, ela não tinha mais de onde tirar dinheiro. Né? Como eu já disse, as classes dirigentes extremamente egoístas e orgulhosas só pensavam em si próprias, o, o bem público já não era uma preocupação. Né? O próprio imperador havia abandonado Roma, vivia em Ravenna, vivia só para si mesmo, né? E essa situação era tal e Roma começa a experimentar a decadência. E Roma sofre, em consequência disso, uma série de desastres em guerras, em batalhas. Ela é vencida, por exemplo, na Batalha de Adrianópolis, onde boa parte do exército é dizimado, cerca de metade do exército romano é dizimado. E até que finalmente, em 410, Alarico, que está representado aqui, era um líder godo, ele cerca Roma e ele exige que Roma lhe pague um tributo, isso no ano 410. E Roma então é muito humilhada, sofre uma humilhação terrível. Aqui está representada essa humilhação, essa invasão do Fórum Romano. Isso aqui é o Fórum Romano, a gente viu um pouquinho antes uma reconstituição, como ele era no tempo áureo e agora durante a invasão de Alarico, né? E Roma cai. É bem verdade que Roma só vai cair um pouco mais tarde, mas Roma ela é invadida e saqueada no ano 410. E aí os romanos, então, que até então estavam mais ou menos tranquilos, começaram a se perguntar: quem se salvará? Quem se salvará? Como se salvará? A fé em si próprios, a fé na sua brutalidade, na sua arrogância havia desaparecido, porque a fé em si próprio, ela nunca é uma fé verdadeira. A gente deve pôr a fé em Deus, para quem tudo é possível e não em nós próprios. A fé romana estava humilhada, não era nem a fé, nem a arrogância romana estava humilhada, a fé em si próprio, no próprio poder, havia se demonstrado vã, não era essa uma fé verdadeira, e os romanos então começavam a se perguntar quem se salvará. É nesse meio tempo que surgem várias personalidades importantes que marcaram toda a história da humanidade, que começam a apontar um novo caminho, dar um pouco de apoio ao povo romano e lhe dirigir um novo norte, né? O povo romano que já estava abandonado por sua classe dirigente e agora enfrentava a invasão de inimigos. Entre essas personalidades surge Genoveva. E aqui é um retábulo em que é possível ver a pequena Genoveva, uma menininha, então com aproximadamente 5 ou 8 anos. Genoveva mais tarde será conhecida pela humanidade como Santa Genoveva, a padroeira da cidade de Paris. Genoveva nasce numa localidade no norte da França, bem próximo a Paris, chamada Nanterre. Essa comunidade, essa localidade ainda existe, hoje é uma cidade grande, mas na época era um lugarejo rural. Ela era filha de Severus e Gerôncia. Há uma dúvida se ela era de família rica, descendente de romanos, galo-romanos, ou se ela era de uma família pobre. As fontes divergem a esse respeito. Divergem também sobre o ano que Genoveva nasceu. Alguns falam que ela nasceu em 420, outros falam que ela nasceu em 428. Mas certo é que, no ano 430, ou seja, 20 anos após o saque de Roma, dois santos, dois bispos, São Lupo de Troyes
e Saint-Germain d'Auxerre estavam em uma missão. Estavam saindo do interior da França e indo em direção à Bretanha para pregar o cristianismo. E eles passaram por Nanterre. E a presença de dois bispos chama a atenção da pequena comunidade, as pessoas se aglomeram e, de acordo com a tradição, o Espírito Santo, ou melhor dizendo, a mediunidade de Saint-Germain permite que ele veja o futuro de Geneviève, o futuro de Genoveva. E ele vê que essa menina é um espírito superior, que tem uma missão para a humanidade. E ele proclama isso dizendo: felizes vós que tendes esta menina, ela será grande perante Deus. E atraídos por sua virtude, muitos pecadores abandonarão o pecado e seguirão a palavra de Jesus Cristo. Nessa ocasião, em 430, quando ocorre esse episódio, Geneviève tinha apenas 8 anos. E ela, desde a meninice e daí para frente, durante toda a juventude, ela vai se demonstrar realmente uma pessoa dedicada aos demais. Ela toma votos, embora ela não se interne num convento, ela prefere permanecer dentro da sua comunidade, assistindo aos demais, tanto em suas necessidades espirituais quanto em suas necessidades materiais. Ela distribui o pão, ela faz preces, ela cura pela prece diversas pessoas, né? E ela, quando chega aos 15 anos, após a morte dos seus pais, Severus e Gerôncia, ela parte para Paris, ela muda-se para Paris, onde ela vai viver com a madrinha Prócula, nome difícil, né? Nome romano, Prócula. Ela vai viver em Paris. E lá em Paris, Genoveva atrai a atenção de todos os seus contemporâneos, as pessoas que viviam em Paris. Ela era uma jovenzinha, mas ela assistia a todos, ela atendia a todos com muito carinho, com muito amor, suas preces eram ouvidas sempre pelo alto, ela sabia que em Deus tudo era possível, porque a Deus tudo era possível, então ela pedia pelas pessoas, e as pessoas obtinham as graças, obtinham a cura. E isso gera muita admiração, muitas pessoas passam a ter gratidão por Genoveva, mas também muitas pessoas passam a ter inveja de Genoveva e inclusive essas pessoas começam a hostilizá-la, né? Até que ocorre um fato, lá pelo volta do ano 450, um fato que vai alterar profundamente a vida de Genoveva e de toda aquela região que hoje é a França. Átila, o Uno, o flagelo de Deus, invade já o cambalido Império Romano e começa a destruir cidades após cidade, escravizar, matar, e o seu grupo faz uma destruição enorme, as moças são estupradas, os homens mortos de maneira brutal, extremamente cruel, e as pessoas começam a se perguntar quem se salva. Quem se salva? O exército romano já não é mais o mesmo. Átila é o flagelo de Deus, mesmo Deus se sente flagelado por Átila, né? Olha que a gente fala, cada besteira que a gente fala na história. Imagina se algum de nós é capaz de flagelar Deus, né? E essa situação de incerteza, de insegurança, faz com que surjam boatos, inúmeros boatos. Hoje nós chamaríamos de fake news, né? Ou teoria da conspiração. E esses boatos chegam a Paris. E um dia um grupo lá, não se sabe muito bem porquê, cria um desassossego enorme, cria um terror, um pânico, dizendo que Átila está a caminho de Paris. As pessoas fazem isso, infelizmente. As pessoas criam histórias, elas criam boatos. E às vezes elas não criam, mas elas ouvem, elas vão aumentando o que elas dizem, e cada vez que elas aumentam, a coisa vai ficando pior e pior, tirando o sossego de todos, né? Impondo medo, ansiedade a todos. Infelizmente é uma gritaria geral, né? Todos gritam quando estão com medo, né? Alguns gritam de má fé,
Alguns criam notícias falsas e teorias da conspiração de má fé. Porque, por exemplo, se você coloca uma cidade como Paris em polvorosa, as pessoas tentam abandonar a cidade, você depois arrecada os bens que elas deixam para trás, você toma ali as casas, né? Você tira proveito econômico disso, proveito político, desse tipo de coisa, né? Mas muitas pessoas não fazem isso por maldade, fazem isso por puro desatino, né? E no meio dessa gritaria, dessa confusão, aquele diz que me diz que Átila está a caminho de Paris, Genevieve se une a Deus, pela fé. Enquanto todos gritavam, quem é que se salva, ela sabe quem se salva. É quem está ligado a Deus. E ela sabe que se ela fizer parte da gritaria, ela não vai ouvir a única voz que importa, que é a voz de Deus. Então ela se mantém em silêncio e ela se mantém calma. E ela recolhe informações exatas e demonstra que não é verdade, que Átila, o Huno, não estava a caminho de Paris. E ela acalma a população de Paris, dando-lhes a verdade. Mais do que isso, demonstrando que a verdade é filha da fé. As pessoas se acalmam, as pessoas voltam ao seu trabalho, e as pessoas que haviam feito aquela agitação toda, às vezes com má intenção, passam a ter ainda mais raiva de Genoveva. Eu falo às vezes Genevieve porque em francês é Genevieve, né? Mas o nome em português é Genoveva. No entanto, um pouco depois, alguns anos mais tarde, realmente Átila o Huno, no ano de 451, caminha em direção a Paris, marcha em direção a Paris. Aparentemente ele vai destruir a cidade, uma pequena cidade, na época Paris é uma cidade muito pequena, muralhas muito frágeis, uma guarnição muito pequena, e o povo começa de novo a gritar, quem é que se salva, quem é que se salva, e começam a se preparar para fugir da cidade. As pessoas se preparam para abandonar Paris e fugir pelos campos. Genevieve inteligentemente percebe que a fuga desbaratinada, como estava sendo proposta, seria um desastre. Que os parisienses seriam caçados pelos hunos, pelos campos afora, como animais. Eles seriam mortos facilmente e sem qualquer piedade pelos hunos. Ela entende que somente a união deles poderia oferecer alguma chance de vida a todos eles. Então, em meio àquela irritação, aquele desgosto, aquela ansiedade, o medo, o fel, Genevieve propõe: fiquemos e lutemos por nossas vidas. Aquilo causa um mal-estar enorme. As pessoas que queriam fugir, que estavam tinham muito medo, ameaçaram Genoveva de apedrejamento, queriam lapidar Genoveva, queriam matá-la a pedradas. E quando a confusão estava generalizada, ela na frente do presbitério, é essa a imagem que a gente vê, ela proclama: podem os homens fugir, se assim o queiram e não forem capazes de combater. Nós, as mulheres, pediremos tanto a Deus que ele acabará ouvindo nossas súplicas. Genevieve mantém a calma. Genoveva se liga a Deus, a quem tudo é possível. Em meio aos gritos, quem é que se salva? Ela sabe quem é que se salva. Salva-se quem mantém a sua fé em Deus, que é aquele que realmente é eterno. Ela sabia que mais cedo ou mais tarde os seus conterrâneos retornariam à razão. Aquela loucura generalizada passaria. Genevieve sabe mais. Genoveva sabe que a fé é mãe da esperança e ela restitui a esperança ao povo de Paris. As pessoas não abandonam os muros da cidade, as pessoas fortalecem os muros e se colocam de prontidão. Não se sabe se foi a resistência de Genoveva e do povo de Paris ou exatamente o que aconteceu, mas é certo que Átila muda o rumo. Átila não invade Paris. Átila nem mesmo cerca Paris. Átila vai para o sul e ele ali enfrenta uma batalha onde ele é derrotado
próximo a Orleans, a Batalha de Campos Catalônicos. E ele nunca mais vai ameaçar Paris. A esperança venceu então o medo. Assim como antes Geneviève fizera a verdade vencer a mentira, ela agora fazia a esperança, outra filha da fé. A esperança é outra filha da fé. Ela fazia a esperança vencer o desespero e o medo. Genoveva dá outras demonstrações de sua fé. No ano 465, Paris está cercada pelos francos, pelo rei Childérico dos francos. Ele faz um cerco a Paris, ele cerca Paris e ele pretende vencer Paris pela fome. Geneviève então faz o seguinte, ela monta barcos e sai pelo Sena, fora a cidade de Paris, ela é cortada por um rio, pelo rio Sena. Ela entra juntamente com seus companheiros, com suas companheiras, ela entra nesses barcos e ela sai rio afora a pedir alimentos nas regiões próximas a Paris, a pedir trigo, principalmente na região da Champagne e na região de Brie. E as pessoas, ela consegue os donativos. Ela é o exemplo, a autoridade do exemplo de Geneviève convence essas pessoas a lhe dar essas esmolas de trigo. E ela volta com os barcos carregados de trigo para Paris. E o rei Childérico se põe na frente dela, para impedir que ela leve a comida. Mas ela consegue se opor a Childérico. Ela leva os mantimentos a Paris. E ela demonstra, assim, uma outra filha da fé, que é a caridade. Geneviève se liga a Deus, a quem nada é impossível, pela sua imensa fé, e ela esquece os gritos de quem é que se salva da fome. Ela parte com seus barcos, ela arrecada os mantimentos, ela vence a resistência de Childérico na persuasão, na conversa por sua autoridade moral e alimenta o povo de Paris. Ela sabe, ela tem fé, e quem tem confiança em Deus sabe que não precisa cuidar dos seus próprios negócios. Ela sabe que ela pode se dedicar à felicidade dos demais, porque a sua felicidade está na mão de Deus, a quem tudo pode, a quem nada é impossível. A pessoa que tem fé sabe que a sua felicidade está em mãos seguras, que são as mãos de Deus. Então, essa pessoa que tem fé, ela pode ser caridosa, ela pode dar demonstração de que a caridade é filha da fé. Um outro exemplo ainda, um outro feito formidável de Geneviève, ela consegue, pelo seu exemplo, converter ao cristianismo Clovis. Clovis é filho de Childérico. Ele está aqui sendo batizado ao cristianismo. A conduta de Geneviève, o exemplo que ela dá, os testemunhos constantes que ela dá de conversão, de conduta cristã, o modo como ela se comporta, ela convence os demais. Ela dá também a salvação espiritual para aqueles que a cercam. Clovis também havia feito das suas, ele inclusive é aqui representado com um machado nas mãos. Clovis era filho de Childérico. Clovis deve ter matado muita gente e a consciência lhe pesava bastante. O seu coração devia de clamar o tempo todo: quem se salva? Como é que você vai se salvar de tantos malfeitos? Mas ele percebe no exemplo de Genoveva, na conduta dela, alguma coisa que ele é capaz de dar a salvação. E assim, no dia 25 de dezembro de 498, ele se batiza, mostrando que ele havia se convertido ao cristianismo. Porque a fé, a verdadeira fé é operosa, ela empolga quem está ao lado, ela ensina pelo exemplo. Bom,
Genoveva desencarna no dia 3 de janeiro do ano 502. Inclusive, recentemente, se lembrou do desencarne de Genoveva. Há uma dúvida se foi em 502 ou no ano 500, mas é certo que foi no dia 3 de janeiro. E Genoveva é um exemplo para que a gente possa refletir como é a fé cristã, como é a fé espírita. A fé cristã, a fé espírita, não é uma fé cega. Se ela tem origem numa divina inspiração, numa inspiração divina, ela é desenvolvida pelo trabalho do ser humano. O ser humano, por meio do estudo e da vivência, desenvolve a sua fé. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o espírita ele não apenas ama Deus, mas ele sabe por que o ama, porque o espírita é esclarecido, ele procura se esclarecer, ele luta para desenvolver a sua fé. A fé cristã, a fé espírita, é mãe da esperança. A fé cristã, a fé espírita, é mãe da caridade. Ela é a mãe da regeneração. Ela é operosa e educa. Ela é o abrigo seguro em meio às mais terríveis tempestades. Ela suporta as mais terríveis tempestades sem se abalar. E ela continua apontando o norte certo, o caminho correto para a salvação, para aquele que tem fé e para aqueles que estão em torno daquele que tem fé. Ela é silenciosa, como lembra Emmanuel, é da lei do Senhor que a luz domine a treva sem ruído e sem violência. Que a fé, a esperança e a caridade vençam sempre, sem alarde, sem barulho, sem alarido. Pois a fé, por menor que seja, pode ser mesmo do tamanho de um grãozinho de mostarda, a fé é capaz de remover montanhas. A fé é capaz de dar a salvação. Ela é capaz de responder à pergunta: quem se salva? Como diz Emmanuel, no momento de tribulação, não esqueça, não ouvides a palavra do Mestre, quando ele nos afirmou que a Deus tudo é possível e garantindo a nós próprios o repouso físico e principalmente o espiritual, é melhor refugiar-se em Deus. Meus irmãos, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, muito obrigado pela atenção. Um grande abraço, tudo de bom. Até outra hora. Tchau, tchau.